pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E este bolinho de milho que vamos fazer hoje é super fácil. Aqui eu estou colocando no recipiente farinha de milho, aquela bem fininha, sabe? Então eu vou colocar aqui uma média de 200 gramas mais ou menos, é uma quantidade que eu vou colocar a olho mesmo, não tem assim uma quantidade exata. Então uma média de 200 gramas de farinha de milho. E agora eu vou colocar também um pouquinho da farinha de trigo. A farinha de trigo é bem menos da metade da quantidade da farinha de milho, porque é só para ajudar a dar uma liga na nossa massa. Então, uma média de que, se eu fosse pesar umas 80 gramas, nem isso, de farinha de trigo para 200 gramas da farinha de milho. E esse bolinho, pessoal, vocês vão ver depois, quando ele estiver prontinho, que fica uma massa muito sequinha, muito crocante. Então, nem parece que é um bolinho frito. E aqui, agora eu vou adicionar um ovo. Coloco um ovo inteiro, né, a clara e a gema. E agora, pessoal, o segredinho para nossa massa do bolinho ficar sequinha. Ela não vai puxar aquele óleo, aquele azeite, não vai ficar com gosto de fritura, pelo contrário, ele fica muito sequinha. Então, uma pontinha de colher de chá, aquela colher menorzinha, né? Colher de chá de sal amoníaco. Esse é o segredinho da minha massa. E se vocês estão gostando, pessoal, da nossa receita, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E agora nós vamos para o nosso próximo ingrediente. E a água aqui, pessoal, eu vou colocar até dar o ponto desejado na massa, né? Então, essa massa, ela não fica aquela massa muito fininha. Ela tem que ficar um pouquinho espessa, um pouquinho grossa, porque eu vou colocá-la na frigideira com a ajuda de 2 colheres. Depois vocês vão entender direitinho. E aqui eu estou colocando uma colherinha de sal. Uma colherinha de chá, não tá muito cheia. Então, o sal é a gosto. Ou para quem não come sal também, não coloque o sal. E aqui eu vou dando ponto na nossa massa agora com a água. Vocês vão vendo a textura aqui que ela vai ficar. Como eu falei anteriormente, não é aquela massa fininha, sabe? Ela tem que ficar um pouco consistente e não precisa bater a massa. É só apenas misturar mesmo os ingredientes para incorporar bem a nossa massa e ela já fica pronta para ir pro fogo, para fritar o nosso bolinho. E aqui, meninas, ó, a consistência que eu deixei a massa. Esse é o ponto que eu gosto, né? Se vocês quiserem ela um pouco menos espessa, né? Vocês vão deixar de acordo com o gosto de cada um de vocês. Eu gosto assim, neste ponto. Então, aqui eu já vou começar a fritar os nossos bolinhos de milho. E eu confesso para vocês que eu amo esses bolinhos, gente, desde que eu descobri que o sal amoníaco, ele age como se fosse um fermento, né? Eu era acostumada a utilizar aquele fermento tradicional de bolo mesmo. Então, aqueles lá, não sei, ele fica diferente. Esse aqui eu gostei muito, muito para fazer esse tipo de bolinho. Eu amei o resultado e eu fiz questão de dividir com vocês essa receitinha de hoje. E agora nós já vamos lá para nossa frigideira começar a fritar os nossos bolinhos, tá, gente? O óleo bem quente, tá? Não pode esquecer o óleo bem quente para colocar os bolinhos ali, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gurias, ó, eu estou utilizando o óleo de soja tradicional, aquele comum do mercado, tá? Mas se vocês quiserem fazer os bolinhos com o óleo de coco ou com a banha, que fica bem mais saudável, melhor ainda, tá bom? E aqui agora, como eu falei anteriormente, eu vou deixar este óleo ficar bem quente e já vou começar a colocar os primeiros bolinhos. E olha só, gurias, como é fácil, ó, com a ajuda das 2 colheres eu vou colocando a massa no óleo quente. E esse, pra mim, gurias, é um dos bolinhos mais fáceis que tem de fazer. E se vocês concordam comigo, deixa o seu joinha aí, não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu gostaria de ouvir de vocês também. Coloca aqui nos comentários, gurias, se vocês já fizeram algum tipo de bolinho assim, com este sal amoníaco, ou se vocês, como eu também, até um tempinho atrás eu não
conhecia ele, né? Eu sabia que faziam bolachas, né? Desde o tempo antigo, a minha avó já fazia bolacha com sal amoníaco. Mas, assim, bolinho frito eu não sabia mesmo. Então faz pouco tempo que eu comecei a fazer. Aliás, o primeiro bolinho desse que eu aprendi a fazer era doce. E esse aqui salgado, eu amei essa receitinha aqui. Então eu resolvi fazer ele com sal e com um pouco de farinha de milho para ver o resultado. E eu quis muito dividir com vocês essa receita. E eu quero saber depois a opinião de vocês aí, se vocês vão gostar, tá bom? E como vocês vão ver aqui, gurias, ele fica bem sequinho mesmo, ó, que ele já tá quase prontinho, quase já no ponto de tirar da nossa frigideira. E fica numa, como é que eu posso dizer? Ele fica maciozinho por dentro e bem crocante por fora, isso é o melhor de tudo. E eu fiquei aqui pensando, né, será que eu chamo de bolinho de milho ou bolinho de sal amoníaco? Então, eu vou escolher, eu acho que chamar de bolinho de milho mesmo. E olha só, pessoal, aqui já tá prontinho, ó. Agora eu já vou tirar e eu vou abrir ali um para vocês verem como é que ele fica crocantezinho por fora e maciozinho por dentro. E enquanto está terminando de fritar aqui, pessoal, eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês que têm se inscrito aqui no nosso canal, o pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade para assistir os vídeos, para comentar, até mesmo para dar sugestões, né? Porque nós gostamos de postar algo que vocês vão utilizar no dia a dia e que vai facilitar a vida de vocês, né, gurias? Então, olha só, aqui eu tenho os bolinhos prontos já. Então, eles ficam realmente, gente, vocês vão fazer na casa de vocês, depois vocês colocam aqui nos comentários. Ele fica realmente sequinho por fora e maciozinho por dentro, olha só como é que tá o nosso bolinho. Ele não fica aquele bolinho encharcado de óleo, ele fica muito gostoso. E então, como boa gaúcha, hoje eu acordei, fui fazer meu chimarrão e lembrei de fazer os bolinhos para compartilhar com vocês. Então, estão aqui, gurias, ó, depois vocês me deem a sua opinião, conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da nossa receitinha, tá bom? E fiquem todas com Deus, até o próximo vídeo, tchau!